Olá, 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 boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para poder fazer uma das consultorias comigo, Fábio Eine. E nessa noite, aqui em Goiânia, já são 16h15, 18h15, desculpa, são 6h15 da tarde. E hoje eu estou com o Jonathan Gustavo. Beleza, Jonathan? Como vai, cara? E aí, tudo bom? Beleza, Maravilha. Fábio? Jonathan, você está falando de que cidade, irmão? Eu sou de BH, É aqui do Mineirinho? ladinho da cidade de Casa Mineira. Tá certo. Eu brinco, né? Eu tive em BH no início de agosto, agora, né? E Hum, aí até o pessoal levou a gente para comer num restaurante legal lá, mineiro, e eu falo, olha, o problema é que eu sou cearense de nascença, nasci em Fortaleza, mas vim criança para Goiás. E eu falei para eles, ó, bom. o problema é o seguinte, eu adoro comida mineira, a questão é que tem em Goiânia, em Goiás, Goiás é um mineiro que andou um pouquinho mais, sabe? Todo goiano tem algum parente mineiro, alguma coisa assim, porque foi uma questão de levar. E a própria culinária é muito semelhante. Então, assim, tipo, se eu quiser comer feijão tropeiro aqui todo dia eu como também, sabe? E aí quando eu vou, Sim. é lógico que é diferente quando a gente está em BH é melhor, mas aqui a gente tem muito, muito, muito. Eu tenho vários amigos mineiros também. Então, quando a gente está em Belo Horizonte, eu me sinto em casa. Até pela própria geografia da cidade. Por mais que aí vocês tenham morros, coisas que a gente não tem aqui, mas essa Hum, estrutura de não ter praia, de ser tudo ir para o barzinho e tudo mais, é muito semelhante aqui. Só que BH é maior, né? entendi. Vocês têm aí 4 milhões de habitantes, mais ou menos, na região Sim, metropolitana, né? é por aí. É Aqui, maior, sim. aqui em Goiânia, ou seja, deve ser umas duas vezes o tamanho de Goiânia. Então, eu brinco que, às vezes, até a gente fazendo algumas comparações com a Casa Mineira, aqui internamente, a gente fala assim, cara, divide por dois, deu Goiânia, e a gente bota as metas aí, É tudo imitando certo, tá tudo em casa. as coisas deles, Tá sabe? tudo em casa. A Casa Mineira, por exemplo, nessa live que eu fiz, até falando sobre os resultados deles, cara, eles têm 14 mil imóveis aí na grande BH, captados, né? Aí eu já falei Uhum. assim, então, cara, vai 5, volta 4, resta cada de 3, eu quero ter uns 7 mil aqui em Goiânia. A gente passou um pouco dos mil ainda, falta 6. Faltam seis, tá quase lá. Quase lá, para poder pegar e fazer. Mas realmente é muito impressionante aí. E a cidade também está num bom momento, né? Eu vi, Sim. apesar de que tem uns arroxos de conta aí do Estado e tudo mais, né? Mas a Hum. cidade em si me pareceu. Eu às vezes estou dando umas rodadas aí no Brasil Sim, e eu não sei se foram os e a locais que eu gente fui, tem. mas eu vi tudo, a economia bem pujante, assim, sabe? Sim, aos pouquinhos está melhorando. E tem algumas cidades no entorno aqui também que, em relação a imóveis, está crescendo bastante, entendeu? A cidade A cresceu gente, muito, né? Tem gente que já está procurando algum lugar mais tranquilo, né? sim, sim, já está igual a gente, o pessoal e pessoal da classe média para alta que quer sair também dessa correria do dia a dia. Então, tem várias cidades que estão crescendo em volta aqui e ficando bem interessante em relação à questão da imobiliária, porque começa a aparecer muitos condomínios, muitas opções de venda, entendeu? Legal, bacana. Mas, cara, a gente até bateu um papinho antes aqui de nós entrarmos na gravação, e você me comentou, você não é corretor de imóveis. Não, ainda não. E como foi que você me conheceu, cara? Cara, o seguinte, eu já tenho alguma noção de tráfego pago, né? Igual você ensina aí para o pessoal Para o na corretor comunidade. pro corretor que às vezes não tem tanta familiaridade com esses jargões, esse vocabulário de marketing digital, tráfego, gente, é levar a gente para os sites para poder fazer cliente, para poder gerar lead, tá? Então, quando a gente atrai clientes no mundo digital, a gente chama isso de tráfego. Sim. Aí, a princípio, para negócios locais, porque eu tenho uma loja física, e para um e-commerce, que eu trabalho também com e-commerce no modelo de logístico que chama dropshipping.
que a Legal. gente não tem estoque. A gente, Você tá depois que fazendo o quê? faz a China? Você venda, tá que a fazendo gente... dropship, tá fazendo dropship da China? Isso, exatamente. Legal. Então, acaba que a gente trabalha muito com tráfego pago. Legal, bacana. Aí, Não, aí vive disso, né? sim, por aí. Aí Se você me permitir, a minha... eu vou fazer uma traduçãozinha, porque, de novo, a nossa ideia aqui é ser, além de desse bate-papo nosso, ser para você também, para você conseguir, eu conseguir te ajudar com alguma coisa com a experiência que eu tenho aí, também é interessante porque quem está nos assistindo aqui no canal do YouTube também consegue tirar um pouco da sua experiência e tudo mais. Então é legal, às vezes eu vou dar uma traduzidinha em alguns termos. Se você entendeu tudo que ele falou, eu te peço desculpas, mas às vezes para não deixar ninguém para trás. Existem na internet, quando a gente está fazendo divulgação, a gente quer atrair clientes, existem vários tipos de negócios que podem ser beneficiados por isso, pela geração de tráfego, né? A geração de clientes Sim, na exatamente. internet. Então, a gente tem uma coisa que é muito comum, que é um grande cliente de tráfego na internet, são os infoprodutos, que são cursos, livros e mais algumas coisas que são produtos digitais, eles só existem no mundo digital. Eu mesmo, quando faço a comunidade corretor máquina de vendas ou quando divulgo as minhas aulas, o que eu estou criando na realidade é um tipo de infoproduto. Esse é um produto relativamente comum e tem crescido muito na internet brasileira e mundial também, e essa é uma grande fonte de tráfego que as pessoas procuram para fazer. Outro tipo de produto que existe também é o que a gente chama de negócios locais. Por que fala negócio local? Porque quando a gente está falando de infoproduto, isso pode ser vendido em qualquer lugar. É uma coisa que você não tem uma limitação geográfica para poder pegar e Geográfico. vender. Então, no caso, por exemplo, quando eu divulgo as minhas aulas, os corretores que me assistem estão no Brasil inteiro, não tenho limitação nenhuma. Pode do Oiapoque ao Chuí, pode pegar, me assistir, participar da comunidade, não tem uma definição geográfica. No máximo, por conta da língua e por conta das questões mesmo de normativas, a gente se restringe mais ao Brasil. Mas, enfim, pode ser qualquer lugar do Brasil. Quando eu já estou falando, por exemplo, aqui da imobiliária, que é um negócio físico, que eu vendo imóveis da região de Goiânia e que os meus clientes estão aqui ou estão mudando para Goiânia, que eu vou ter que mostrar o imóvel fisicamente e que eu tenho uma estrutura, tijolinho assim mesmo, ou se fosse uma loja de qualquer outra coisa, uma loja de perfume, uma loja de qualquer outra coisa, mas que você vende o produto fisicamente num local, então não adianta nada você ficar divulgando isso para alguém lá no Rio Grande do Sul ou para alguém lá em Natal. Você tem que divulgar só na sua região. Então a gente chama isso de negócio local, porque você faz tráfego local. A maior parte das coisas que eu ensino para vocês aqui no canal são de gerar tráfego local, porque muda muito de quando a gente está fazendo uma coisa aberta para o Brasil inteiro ou quando a gente está fazendo apenas para uma região. No caso do imobiliário, isso ainda é muito mais específico, porque muitas vezes a gente está fazendo só para alguns bairros e para uma região, uma micro-região geográfica assim, tá bom? E uma outra opção que existe ainda são as lojas que existem online, que hoje a gente chama de e-commerce. Esses e-commerces podem ser empresas grandes estabelecidas, como a Amazon, como Mercado Livre, como lojas americanas, enfim, como vários players grandes, ou mesmo pequenos empresários que têm negócios pequenos e vendem camisetas e vendem essas coisas que eles têm o produto físico, ou ainda tem um negócio bem mais moderninho aí, legal de fazer também, que é o modelo que chamam de dropshipping. O que é o modelo de dropshipping? No caso, o Jonathan, ele é tão danado que ele não se dá nem ao trabalho de comprar as coisas que ele quer vender. Ele pega e monta uma loja que é bonitona no site, mas ela não existe fisicamente. E todas as vezes, ele não tem nem estoque, todas as vezes que um cliente compra um item dele, ele faz um pedido para um outro fornecedor, normalmente um fornecedor internacional, e esse fornecedor já faz o envio da mercadoria. Esse é um negócio super legal, que funciona bem no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem um pouquinho mais, tem alguns desafios a mais do que lá fora. Eu estava morando uma época nos Estados Unidos, tenho amigos que moram na Europa e tudo mais, e lá é muito mais simples até de fazer dropshipping do que aqui. Aqui no Brasil, ele é possível, mas demanda mais experiência, demanda o cara conhecer mais, porque Brasil é roots, né? De todo jeito. Até a questão de tempo de entrega, que a gente tem muito problema com o tempo de entrega. Lá nos Estados Unidos, da China até os Estados Unidos, são 7 dias. Cara, da China até os Estados Aqui, Unidos, 7 dias, eu vou te falar. 7 dias ainda quando o negócio tá de mau humor. Eu já peguei dropship de 4, 5 dias, cara.
Lá tá... Pois Se é, você, que sonho. se você pega um negócio lá, sabe, hoje com aquele mal, como é que é o nome lá? Do Alibaba lá. Quando você pega aquele Express, cara, dependendo se for assim, por exemplo, saída da China, chegada na costa oeste ali para pegar na Califórnia, nessas coisas, tem barco todo dia. O negócio ali atravessa, sei lá, de avião, do que de acho que é aquele, se é de barco, avião, o que é. Eu sei que costa oeste, saindo da China, chegando na Califórnia, chega em 24 horas, distribuição com o USPS em mais 24. Ou seja, tem lugar que entrega na Califórnia do dropship em 2 dias. Lá é incrível, né? É outra conversa. Aqui no Brasil você ainda tem que fazer assim, que não fique em Curitiba, que não fique em Curitiba. O problema dos Estados Unidos é só o valor do tráfego, porque lá já, como é muito concorrido, já é bem Cara, mais caro. não, lá é monstruosa a diferença do valor do tráfego e monstruosa a diferença Muito maior. Isso eu experimentei na pele quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque eu pensei assim, cara, eu já me viro bem aqui no Brasil, já faço as coisinhas, sempre dá certo. Chegar lá nos Estados Unidos, cara, com um mercadão daquele tamanho, eu vou nadar de braçada. E, depois eu descobri que não é bem assim não, cara, porque a gente faz as coisas enquanto aqui no Brasil, porque assim, aqui no Brasil você faz qualquer coisa mais ou menos bem feita e você reina, porque em terra de cegos quem tem um olho é rei. O mercado tem tanta demanda porque a qualidade do serviço em geral é tão baixa, a gente é tão carente de qualidade de serviço que qualquer coisa que você faz um pouquinho melhor você já começa a se destacar, sabe? E lá não é assim não, irmão. Lá todo mundo é uma briga de preço, as margens são muito baixas, o custo do tráfego é altíssimo e para você brigar, porque tudo que você vai fazer, cara, eu vou vender pizza. Aqui no Brasil você abre, se você não tem dinheiro para abrir uma pizzaria, você pega e bota atrás do seu carro, vai para um lugar movimentado e você consegue vender. Lá, irmão, você vai ter que competir com um cara que tem 30 lojas na região e ele traz de carreta. Lá não existe pizzaria que faz a pizza na hora. As pizzas, tipo pizza da Sadia, que o caminhão entrega e eles jogam no forno e te entrega ela só aquecida. Tudo é assim, sabe? Então, realmente, quando você vai começar a fazer qualquer coisa lá, você vê que o negócio pena mesmo, sabe? Não é brincadeira, não. Mas é isso aí, é um puta mercado, mas tem realmente esses desafios. E tráfego lá, de fato, olha, dependendo do que você vai mexer, é 10 vezes mais caro que no Brasil. 10 vezes. Entendi. Aí comecei a trabalhar com isso e há pouco tempo agora minha esposa abriu uma construtora. Legal. Daí veio a tua vontade, veio o teu interesse em estar mais próximo dos imóveis. Na verdade foi até ela que me deu o toque. Por que você não vende os imóveis? Aproveita que você gosta de vendas e entende de internet, né? Como eles legal. falam, quem não entende, tá? Uhum. Aí me deu um clique, eu falei, Bené, vou começar a pesquisar. Eu pesquisei lá na... Para poder vender imóveis, você vai ter que tomar ainda mais um passo. Ou você vai ter que se associar com um corretor, ou você vai ter que entrar para um curso de TTI, que é o técnico de transações imobiliárias, para poder para poder tirar o Cresce, tá? Sim. Porque você não pode fazer intermediação imobiliária sem você ser corretor. Entendi. Essas são as minhas dúvidas atualmente, né? Porque eu estou estudando a parte de vendas. Eu até comecei a criar um canvas aqui de como é que seria uma estrutura de uma imobiliária digital, digamos assim. Vamos lá. O que você vai precisar propriamente dito? Fábio, eu preciso ir ali e alugar uma sala e já montar uma imobiliária? Não. Dá para começar. Home office, você consegue começar. Fábio, dá para fazer isso até uma estrutura utilizando, por exemplo, um coworking, quando eventualmente eu precisar de alguma coisa física? Dá super. Então, se você tiver relacionamento... É o que eu estou pensando a princípio. Para você ter uma ideia, a gente até chegou a fazer isso quando a imobiliária estava bem embrionária, ainda bem no início, quando a gente estava definindo nomes, que eu fui para as agências de publicidade desenhar marca, fazer isso, a gente tinha reuniões, estava falando com os primeiros clientes, os primeiros incorporadores. Antes da gente ter a primeira salinha mesmo, nós fomos também para um coworking já com a Oro. Mesmo eu já tendo tido várias empresas com sede, meu sócio aqui, que é meu sogro,
eles já tinham tido uma imobiliária gigantesca, sabe, e tal, e mesmo assim a gente passou por esse caminho bem no início. Não dá para rolar muito tempo assim. Conforme você já começa a ganhar escala, logo você vai precisar ter um espaço fixo. Mas para poder diminuir risco no início é totalmente possível de fazer. Eu vou até te mostrar um negócio aqui. Olha para mim, por favor, o login ali, ó. Eu até fiz um negócio que eu fazia assim, às vezes eu ia para uma sala de reuniões dentro do coworking e muitas vezes o cliente, ou mesmo parceiros, não sabem o que é um coworking. Até hoje, assim, acho que se você for na rua, 80, 90% das pessoas não sabem o que é um coworking. Nunca estiveram dentro e tal. Então ele nem entende, ele chega lá e ele acha que é a empresa. E ainda vê aquele negócio grandão, assim, cheio de sala de reunião, cheio de gente andando para um lado para o outro, ele acredita total. Aí a gente ainda, para dar uma ajudada maior, nós fizemos um letreirinho assim, ó, em acrílico. Então eu chegava no canto, assim, eu botava lá na recepção, na hora que eu sabia que eu ia receber alguém, ou na sala de reuniões que eu ia, sabe? E aí, cara, não tinha um, né, que não achava que... Então você já faz assim, cara, você paga, sei lá, R$30 a hora, ou R$20 a hora, R$15, sei lá, da sala de reunião bacanuda lá, e aí, e com aquele tanto de gente, recepcionista, café, máquina, que os coworking tem um lugar bem legal, né? E aí, e o cara, ele jura, fala, os caras têm uma estrutura aqui, e dá para começar numa boa com isso daí. Não, como eu disse, não perdura muito tempo, tá? Acaba que você, para ter estrutura, para ter corretores, para ter isso, para ter aquilo mesmo, você acaba migrando rápido para um local seu, mas para o início, para fazer testes, para você fazer um MVP, né? Vamos começar a falar já jargão aí, você, que é o produto minimamente viável, ou fazer o teste. Eu gosto muito da ideia de fazer testes baratos e você ir crescendo em cima desses testes baratos, vai progredindo, para não ter que ir lá botar, puta, igual a gente veio para cá, gasta aí 200 conto para poder arrumar alguma coisa de estrutura, 100 mil, 200 mil, vai assim, para qualquer coisa, né? Então você não precisa começar desse jeito, você pode realmente começar bem mais simples e depois ir subindo os degraus que são necessários. Mesmo hoje, mesmo eu tendo experiência, mesmo a gente já tendo comprado e vendido um monte de empresa, mesmo eu ainda faço também essas coisas assim, porque eu acho que faz sentido, porque ninguém quer perder grana, é melhor você dar um passo com o pé já mais firme aí. Então tá, o que você vai precisar? A primeira coisa que você vai precisar para você vender imóveis é ter imóveis, é fazer captação. Isso. Não dá para... Eu até tenho uma aula, minha terceira aula, eu falo sobre captação. Essa aula está disponível abertamente dentro do YouTube e também quem está na comunidade pode acessar também lá por dentro do Hotmart, na plataforma do aluno, você vai ter acesso a essa aula. Eu comparo, até nessa aula eu faço uma comparação de uma imobiliária com uma padaria. Cara, não tem como padaria viver se não tiver pão para vender. E, inclusive, as padarias que eu já fui, as melhores... Me fala uma padaria boa aí da tua região. Aquela padaria legal. Frigopane. Frigopane. Então, beleza. Cara, Frigopane é lotada. Domingo não tem como entrar, né? E tá, aquelas padarias bacanuda. Deve ter 10 mil tipos de pão lá dentro, né? De doce, de não sei o quê. Cara, em geral é assim. Toda padaria que eu conheço são aquelas que tem um mix muito grande. Eu nunca fui numa padaria que falava assim, ó, tem um tipo de pão e eu faço sucesso porque eu só faço um tipo de pão. Nunca vi. Entendeu? Pode até existir, mas eu nunca vi. Eu também não. Eu já vi até algumas propostas de alguns restaurantes, tipo que o cara tem um prato, sabe aquele entrecôté, não sei o que, lá de São Paulo, tá? Não sei se tem em Belo Horizonte também, que eles têm um prato só. Cara, eu acho isso meio doidão, assim, nem sei como é que a turma consegue fazer isso. Mas, apesar de que no mercado imobiliário é possível você viver só de um produto, pô, tá aí as houses para provar, né? Construtoras às vezes têm uma imobiliária própria e mesmo tendo pouco produto, o cara fica focadinho ali num produto e consegue até viver disso. Mas eu nunca vi nada muito grande. Então você só cresce, você só consegue escalar se você efetivamente tiver um mix grande. É como um e-commerce. Você vai fazendo cauda longa e aí você consegue performar muito melhor, né? Você conhecer regiões, você conhecer o produto, você agrupar uns produtos que você tem mais domínio, faz todo sentido. Você vai conseguir performar melhor nesses aí. Mas você ter um pouco mais de mix de produto te ajuda muito, principalmente com a geração de leads. Porque o que acontece? Às vezes, principalmente quem está no infoproduto ou quem está em algumas outras coisas assim, não entende bem quando eu falo disso. O próprio... você faz parte da comunidade do Sobral, né? Que eu também faço parte, é coleguinha meu lá. O Sobral, ele ensina muita coisa, mas até dentro das técnicas dele, apesar de que eu não escondo isso, muita coisa eu aprendo com ele, é um menino de 23 anos, mas ele é
o ninja nessa área. Eu utilizo nomenclaturas, inclusive ensino nomenclaturas exatamente no formato dele e tudo mais, não tem problema nenhum. Eu não falo subido, mas é parecido o que eu ensino. Mas eu faço muitas adequações nas minhas aulas para o que eu entendo de comércio local, para o que eu entendo das peculiaridades do negócio de imóvel, que é bem diferente. E você vê que, por exemplo, ele quando ele faz, por exemplo, organização de públicos, ele vai sempre estar fazendo organização de públicos, colocando como público quente o público que já o conhece. Né? Uhum. Então, o público para ele, o público mais quente é o público que conhece ele. E isso não é uma realidade no tráfego online para nós. Por quê? Porque às vezes, eu faço campanha por produto. Então, eu viro e começo a fazer campanha de um produto. O cliente, ele não necessariamente ele me associa como imobiliária, e sim aquele produto que ele pegou e viu. E aí, depois, quando eu venho para ele, tento oferecer outro produto, só falando, lembra de mim, porque eu sou imobiliária, ele não faz essa correlação super rápida, não. E ele também não me dá muita moral, porque ele não tem esse nível de relacionamento ainda. Então, as campanhas que são feitas baseadas em, tipo, você me conhece, você confia, pra gente elas não performam bem. Na verdade, ela deixa a lead super cara e eu não posso estruturar daquela... Então, toda aquela organização que ele faz de exclusão de públicos funciona, mas o jeito que ele gosta de organizar as campanhas dele, pra gente não funciona de jeito nenhum. Aqui, pra mim, o que mais funciona é lookalike, é uma série de coisas. Se você assistir depois, mesmo na etapa de tráfego, que você já domina, eu te recomendo, assista as aulas sobre tráfego, assista as aulas sobre ferramenta, porque você vai economizar boas batidas de cabeça que eu já dei com dinheiro, com orçamento nosso, orçamento de incorporadora e tal, fazendo teste, cara, coisa que não funciona de jeito nenhum. Por exemplo... Desculpa. Não, é só para dar um exemplo para o pessoal. Eu comecei a assistir suas aulas de lookalike, que você pede lá para pegar os dados de quem já comprou os imóveis daquele lançamento ou alguma coisa assim. É uma coisa que eu sei que dá muito certo porque eu faço isso na minha loja. A gente tem um aplicativo que, para anotar a fidelidade, ganhar selinha cada vez que vai e dar terceiros, você ganha alguma coisa. Só que a gente usa aplicativo em vez de cartão. E para a pessoa cadastrar, ela tem que usar o Facebook, cadastra pelo Facebook. Aí você pega o dado da lead, junta e faz joga no lookalike. Não dá super certo para mim. Eu lanço promoção e bomba. Não para o mesmo público, para lookalike. Não, isso, lookalike. Eu crio, eu crio um lookalike do meu público, dos meus clientes. É isso aí. Para mim, cara, lookalike dá surra na minha própria base de clientes. Quando eu pego, o cliente que já interagiu comigo na minha página do Face, do Instagram, do não sei o que, o público é muito pequeno. O problema é que ele está acostumado com públicos muito amplos. Então ele faz assim, 50 mil pessoas me deram um like, me fizeram isso. Dentro do público local, assim, o público é tão restrito que aí o sistema ele fica só assim, aí ele fala assim, tem 5 mil pessoas para mostrar. Cara, hoje está difícil de eu mostrar isso aqui, o custo do lead vai subindo, e chega num ponto que você fala assim, mas ele tem muito mais qualidade. Tem porra nenhuma, cara, não tem. O lookalike também funciona muito mais. Mas outras coisas, por exemplo, você vai ver ele ensinando Google, e no Google Ads, para mim ainda é do outro, porque eu sou mais velho que ele, né? Para ele, o que interessa é YouTube, é não sei o que e tal. Mas por quê? Porque ele tem uma questão do negócio dele que ele tem que explicar o produto, que ele tem que convencer quem não quer o produto a comprar o produto. E no imóvel isso não funciona. Se eu chegar e falar assim, cara, eu vou te convencer que você precisa de um apartamento de R$1 milhão, não vai adiantar. Entendeu? Você não vai comprar por impulso, você não vai comprar... Tem até lançamento que compra um pouco por impulso e tal, mas gatilho mental funciona? Funciona, a gente vai utilizar e tal, mas o raciocínio do cliente é diferente, algumas barreiras que você tem com o cliente são diferentes. Então, por exemplo, você vê que ele não é o supermestre em rede de pesquisa, ele usa pouco rede de pesquisa. Por quê? Porque no infoproduto ninguém fica procurando assim, comprar curso de não sei o quê. É pouco. Então ele bota lá, mas para ele assim, é 5% para vender um curso do Mairo ou alguma coisa assim, um curso de inglês, né, e tal. Porque ainda tem alguém que pesquisa curso de inglês. Mas curso de tráfego ninguém pesquisa. Então para ele, a rede de pesquisas
é segundo plano. E pra gente, cara, rede de pesquisa é o maior vendedor de imóveis do planeta Terra. Quem mais vende imóvel no planeta Terra? O Google. Por quê? Todo cristão daqui, do Egito, do Uzbequistão, quando fala assim, vou comprar um imóvel, ele pega o celular dele, eu pego qualquer coisa e começa assim, apartamento de 2 quartos, casa, de não sei o quê. Se o cara mora no meio do deserto, ele fala assim, tenda no deserto tal, mas ele bota no Google. Igual quando você vai no médico, a primeira coisa que você faz é pegar e pesquisar seu sintoma no Dr. Google. Então, é a mesma coisa. Todo mundo vai lá. Então, não tem nem como fugir, cara. Google tem um poder para pesquisa. Google eu também tenho que aprender. Realmente eu nunca nem mexi em nada. O que eu sei é da sua primeira aula que... Eu vou até fazer mais aulas, agora a gente vai ter mais aulas, mas a primeira aula eu só dei uma introduçãozinha mesmo e tal. E a verdade é que quem encheu barriga minha durante, sei lá, os últimos mais de 10 anos foi o Google, tá? Facebook, para mim, é uma coisa que eu estou nos últimos tempos, que eu estudei, que eu fui com o Sobral, que eu fui testando aqui na imobiliária, mas não era algo que eu era tão forte. O que eu sempre fiz anúncio há mais de 10 anos, até contei um pouquinho da minha historinha lá, que eu tô ficando com os cabelos brancos já, e eu anunciava na lista telefônica e tal, e migrei pro Google. Cara, a Google sempre foi muito bom para mim. Minha irmã, por exemplo, vive de Google. Quanto o mercado sabe disso e usa essas ferramentas? Porque eu não vejo quase ninguém falar. Mercado imobiliário, você diz? Não, muita porque gente usa. Muita gente? Muita gente usa. Talvez não os corretores, né? Porque os corretores em si... Eu só vejo a imobiliária grande. Vai ser imobiliária grande, construtora, mas tem muitos players, né? Tem muita imobiliária grande. Se você for, por exemplo, aí em Belo Horizonte, onde é que você for brigar, você vai brigar com a Casa Mineira no tráfego, entendeu? Ele é o teu concorrente. E ela tem dinheiro. Você vai brigar. Outra, os portais são nossos amigos e inimigos ao mesmo tempo. Porque o que o portal faz? O portal, ele vira e fala assim, mas eu te dou visibilidade. Tá, mas essa visibilidade sua veio da onde? Cara, ninguém acorda de manhã e fala assim, vou dar uma olhada numa casa no imóvel web. Vou dar uma zapeada ali no Zap Imóveis. Cara, ninguém faz isso. Ninguém. Tem, assim, sei lá, um doido no mundo a cada tantas que entra direto no portal. Quem entra lá é corretor, que já sabe o que quer e tal. Mas o cliente, ele entra no Google. Aí ele coloca casa de 3 quartos. Aí aparece as primeiras 3, 4, 5 respostas do Google, são dos portais. Por quê? Porque eles têm equipes de SEO gigantescas, porque eles têm uma base de dados fenomenal e aí eles têm tração dentro da ferramenta do Google, porque eles gastam dinheiro também, eles gastam milhões com tráfego no Google e em outras plataformas, entendeu? Então aí eles têm punch, né? Punch é porrada, tem pegada, tem força para poder pegar e fazer isso, mas aí eles geram tráfego para eles. Mas o grosso do tráfego do portal vem do Google. Então, eu não sei os números, tá? Assim, exato, mas eu chutaria fácil aí 80% do tráfego do portal deve vir do Google. Eu acho que deve ser daí para frente, entendeu? Então, e é o cliente mais aquecido. É o cliente mais aquecido, porque é o cara que está procurando isso. Então, faz toda a diferença estar trabalhando nisso. E, assim, hoje, os corretores estão muito... Está todo mundo vendo, né, a mídia social, vendo o Facebook, vendo o Instagram. Então, todo mundo tem uma ideia de que o Facebook e que o Instagram é o lugar que se tem visibilidade. Não é mentira, é verdade. Não é bem fazendo postagem, que isso ali não vai fazer nada. E você tem que entender também, e você também tem que entender muito sobre custo de lead e tudo mais. Porque o que eu mais vejo é assim, às vezes... o corretor vai lá e coloca lá, sei lá, um dinheiro lá no Facebook. Ele gasta R$100 lá no Facebook. Aí, apertando aquele botão de impulsionar. Cara, sei lá, a lead vai custar R$12, R$15, R$20, R$25 às vezes, entendeu? Porque às vezes ele não sabe nada, aí ele só ganha curtida, né? Lead que é bom, nada. Quando ele já melhora um pouquinho ali, sabe, aperta uns 2 botõezinhos certo, aí o custo da lead fica lá no espaço. Aí o cara pega e bota R$100 e ele tem 4 leads. E os 4, cara, é bofeira. Aí ele fica puto e fala, essa merda não funciona. E não é isso, entendeu? É porque para funcionar, cara, primeiro, você tinha que estar com um custo de lead de no máximo R$5, entendeu? E você tinha que ter botado 1.000 conto
para poder ter aí pelo menos, sei lá, 200 leads. 200 e aí, sim, leads. com 200 leads, você tira aí 4, 5 gato pingado, 5 clientes aí que é uma conversa melhor e um compra. Funil. Funil, entendeu? Só que o funil, ele é grande, sabe? E o cara não entende isso. E aí às vezes se frustra e tudo mais. Mas você vai ter resultado? Vai. Agora, o funil é grande para chuchu. E aí tem que entender. Às vezes você não chegou no valor mínimo de investimento para poder conseguir ter retorno. E também tem algumas questões de atendimento e de tudo mais. Eu acho assim, há 20 anos não tinha como um corretor não estar não classificados de imóveis, por exemplo. Se ele não tivesse, ele estava morto. Hoje em dia, se ele não estiver na internet, ele está morto. Eu não acho que lá seja o Eldorado, tá? Eu falar assim, a internet é o Eldorado. Você vai descobrir e como agora vai explodir muito mais vendas. Cara, as vendas imobiliárias, elas já existiam há 2000 anos, cara. Já existia venda imobiliária, há mais já existia. No primeiro dia que a gente fez assim, a gente deixou de ser nômade na Terra e falou assim, eu estou fixo aqui. No primeiro dia falou assim, eu estou fixo. Aí já falou assim, já existe uma profissão, prostituta. Aí o outro já falou, você padre. E já teve um terceiro que falou assim, você corretor, tá? Porque se você quiser comprar, botar as galinhas mais para lá, eu te vendo a terra melhor, que está mais perto do rio e não sei o que e tal. Quando institucionalizaram a propriedade da terra, aí acabou. Aí os corretores vieram com vontade. Eu não sei nem de quando foi isso não, mas eu imagino que no Egito já devia ter gente fazendo isso daí. Mas enfim, então não tem nada novo. O que a internet ela vai aumentar a venda de imóveis? Não. A verdade é que não. Eu não vejo nenhuma relação, assim, tipo, agora que tem internet ficou muito mais fácil, eu compro, então me deu vontade de comprar um apartamento de 1 milhão. Cara, isso daí não vai mudar, pode mudar assim, tipo, não tinha Uber antes, então agora nasceu um mercado. Pode até me falar que, assim, nasceu um mercado de praticidade, por exemplo, quinto andar, com aluguel, ou alguma coisa assim, que é um player que vem, mas ele não é baseado em crescimento do mercado. Ele é baseado em roubar cliente dos outros, entendeu? Ou seja, todo mundo era incompetente, fazia aquilo bem mal feito mesmo, o cliente vê um jeito muito mais organizado, muito mais simples, e ele sai roubando clientes. Aí sim, o mercado não vai crescer, mas com a internet bem utilizada, você toma share, você toma participação de mercado. Vai começar a concentrar na mão dos vai concentrar maiores. Na mão de poucos. Isso aí é um fato. O rio corre para o mar e vai tendo um aumento de concentração. Por exemplo, aí em BH, a Casa Mineira subiu na mula e cara, estão destruindo. Eles saíram assim, eles já eram grandes e saíram ficando muito maiores com o tempo e batendo recorde atrás de recorde, mas é uma imobiliária que já existe desde 1983. Então, não é uma novidade. O mercado cresceu horrores? Não é nem que ele cresceu horrores. O que está acontecendo agora eles pegaram a mão, estão com toda uma estrutura, tem uma big de uma equipe, tem grana para botar em anúncio, montaram uma máquina de vendas, e aí eles estão fazendo o mercado crescer? Não, eles estão aproveitando um pouquinho que o mercado cresce e tomando dos outros. Então, eles falam assim, puta, a gente está batendo 100 milhões aí, o segundo colocado é 10% do nosso tamanho. Não sei lá, vende 10 milhões. O segundo colocado. Então, o Sobral gosta de brincar sobre isso, né? Que não é para competir, é para dominar. E foi o que eles fizeram. A gente parou de competir. O nosso negócio é dominar. Então, é o que eles estão fazendo lá. E existem outros players, outras imobiliárias no Brasil afora que estão fazendo coisas desse gênero. No mercado onde eu estou, por exemplo, em Goiânia, a gente tem algumas imobiliárias que são gigantescas, estão entre as 5, 6 maiores do Brasil, e que os caras, cara, estão batendo assim, para tipo, não sobrar imobiliária pequena. Entendeu? Num determinado momento não vai sobrar. Por quê? Porque eles são tão grandes, eles têm um volume, um punch, um número de anúncios tão grande, tanto dinheiro, que simplesmente é difícil de alguém menor competir. Entendeu? Ele não consegue competir com alguém com tanta pressão. Então, basicamente, é isso que eu acho que eles estão fazendo. Então, o Eldorado está na internet? Não necessariamente. Você não vai sobreviver se você não estiver na internet. Mas só isso não vai ser o que vai te dar a solução para todos os problemas. Tá? Por quê?
Porque os players que entram com uma base muito diferente. Por exemplo, a gente tem um cara que quer dominar o mercado agora de bancos. Ele não é banco, mas ele quer dominar. Aí se cria o Nubank. Puta, que legal. É um cartãozinho roxo lá, muito bacana. Os caras são top educado e lá. Eu até tenho os cartãozinhos roxinhos dos caras aí. E não sei o que, isso é joia demais. Cara, é muito legal. Mas é pra gente normal? Tipo, é pra mim, pra você isso? Não, cara. É para um cara que foi lá, pegou dinheiro lá no Vale do Silício, pegou o povo mais rico do Brasil, montou uma empresa assim, e aí fez a tal da startup e, cara, ficou o primeiro ano perdendo 10 milhões de reais. No segundo ano perdeu 30 milhões de reais. E perde dinheiro a dar com pau. E perde dinheiro, para um dia, na hora que o cara tiver lá, agora já um unicórnio, já vale mais de 1 bilhão de reais, aí ou ele vende a empresa, ou a empresa começa a dar dinheiro. Mas é um jogo completamente diferente. Perde-se dinheiro demais para conseguir chegar num tamanho tal. Pô, o Uber perde dinheiro até hoje, o Uber nunca ganhou dinheiro. Então é uma brincadeira, é uma lógica que é diferente da nossa, assim, mortal, né? Não dá pra gente ficar nessa cabeça de tipo, então isso aqui vai fazer. E no mercado imobiliário é assim também. Vai ter gente, então um quinto andar, por exemplo, perde dinheiro, coloca dinheiro no investidor, num determinado momento vai ganhar muito dinheiro. Mas para essa brincadeira pegar e rodar. Então, onde que estão as oportunidades que eu acho para os corretores? Estão em aprender a fazer os anúncios, isso é um fato, mas entender o sistema como um todo. Por isso que se você vê as minhas aulas, eu não falo só sobre tráfego, porque senão eu ia falar só Ctrl-C, Ctrl-V do que eu vejo outros caras que ensinam e tudo mais. Eu até vejo algumas pessoas hoje dando aula na internet só falando sobre tráfego e muito corretor pensando que é só isso daí e, cara, isso sozinho não vai resolver. Eu sempre digo que tem 4 grandes pilares dentro da venda imobiliária, que são, primeiro, a captação. Não adianta, não tem como vender pão se você não tem padaria que não tem pão, não vende. Então, imobiliária que não tem imóvel não vai conseguir vender. Captação. Depois, anúncios. Os anúncios, entenda, nesse aqui está o tráfego. Então, agora, se você falar assim para mim, Fábio, eu não sei mexer com o computador. Eu consigo ser um corretor bem sucedido? Eu falo, sem anúncio não, mas você consegue viver ainda sem internet. É possível, eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Se você, por exemplo, for falar assim para mim, Fábio, eu sou um corretor, eu tenho os outros 3 pilares e eu faço anúncio, só que meu anúncio não é na internet. Eu participo de uma comunidade grande, de uma congregação de uma igreja, minha igreja é top foda, tem 10 mil pessoas lá dentro, é igreja em célula e não sei o quê. Eu sou assim com o pastor e com a galera e eu me relaciono super bem e eu saio entregando cartãozinho meu. Cara, cada cartão seu é um anúncio, entendeu? Se você fizer isso, ainda sobe lá e fala, gente, precisar de mim, inclusive você já sabe, Fábio Corretor, precisou, Jesus abençoa com a gente e tal, parará. Se você usar isso, cara, você vai poder conseguir viver super bem também. Se você falar, não, eu sou de, sei lá, do clube do não sei o que aqui da galera, eu atendo a galera que joga tênis e não sei o que, cartãozinho, você vai conseguir. É um anúncio. Então, é possível viver disso. É escalável? Dá para ficar gigante? Não. Aí você vai precisar da internet, mas é possível. Então, o segundo pilar são anúncios. O terceiro pilar é relacionamento. Relacionamento é uma coisa muito importante, eu falo muito. Venda imobiliária é baseada em relacionamento. E o quarto pilar é a conversão, que é o saber dar a paulada lá e fazer virar a mesma venda. A maior parte dos corretores, principalmente os corretores mais antigos que eu conheço, eles têm 2 etapas. Eles normalmente dominam 2 etapas dos 4 pilares. Raramente eu vejo um corretor antigo com dificuldade em conversão. Normalmente, quando eles veem o cliente, eles sabem puxar e tudo mais, eles sabem fazer essa parte. E a maior parte dos corretores que eu vejo, não são todos, mas a maior parte, conseguem trabalhar bem a parte de captação. Eles já sabem fazer isso, porque essas 2 partes mudou muito pouco nos últimos 20 ou 30 anos. Então, quando o cara já dominava essas 2 etapas aqui, ele continua dominando hoje em dia. Quais são as 2 etapas que a maior parte dos corretores que eu vejo tem dificuldade hoje em dia? São anúncios, porque o anúncio mudou. Se antes adiantava só ficar fazendo uma panfletagenzinha e tal, hoje você talvez precise da internet para poder ter escala. E o que mudou também foi a parte de relacionamento. Fábio, mas mudou o relacionamento com o cliente? Mudou.
Se antes você poderia ser bem fraquinho mesmo, depois da crise você não pode. E o cliente está cada dia mais exigente. Então, é o que a gente estava falando mais no início sobre os Estados Unidos. Com o tempo, o cliente ele vai ficando mais exigente, mais qualificado, e isso aconteceu no Brasil. Então, mesmo o cliente, até por um excesso de profissionais. Então, tem muito corretor, cara. Durante o boom imobiliário que teve, muita gente virou corretor de imóveis, e aí o cliente ele percebe, ele fala, pô, tem muita gente vendendo, tem muito imóvel à venda, tem muito corretor querendo fazer isso, e quem está melhor na negociação sou eu. Então, eu posso pegar e exigir, e o corretor passa a ser uma coisa um pouco descartável nesse processo. E aí eu vejo muito corretor me mandando e-mail, me mandando mensagem direct, não sei o que, e fala, poxa, tá muito difícil hoje, o cliente não dá moral para mim, o cliente não faz isso, o cliente não faz aquilo e tal, como se o cliente estivesse errado, mas na verdade não. É tipo, cara, olha, você já tratou o cliente como cachorro há muitos anos, durante um tempo não tinha opção, e o cliente aceitava isso. O corretor tá igual o Uber com o taxista. Entendeu? Não é que a gente gostava do táxi, entendeu? A gente odiava o cara, mas só tinha ele. No dia que teve outra chance e ainda ficou mais barato, adeus. Então, se o cliente achar um outro jeito, mais prático e mais barato, adeus. Eu acho que a intermediação imobiliária não vai acabar nunca, tá? Nunca. Por quê? E nem eu acho que robôs vão substituir os corretores, tá? O robô ele ajuda, ele facilita alguma coisa, mas tem uma coisa que é assim, a parte da automação ela vai facilitar processos, mas ela raramente vai conseguir tirar uma coisa que é bastante importante, porque existe um elemento humano muito grande dentro da intermediação imobiliária. Tanto que os primeiros portais, eles tentaram fazer negócios imobiliários. Eles tentaram fazer e depois eles desistiram. E hoje, a maior parte dos portais imobiliários são focados em corretores e imobiliárias. Por quê? Porque eles tentaram, numa visão inicial, quem começou a pensar nisso, achou que o negócio ia ser peer-to-peer, pessoa a pessoa. Então, quando começou essas estratégias, todo mundo pensava assim, cara, eu vou pegar o comprador e o vendedor, vou juntar os dois e fechou. Não precisa de intermediário, não precisa nem do corretor. A legislação permite, economiza 5% de comissão, o cara me paga 200 mil reais aí pro aplicativo para fazer isso e vai ser tipo um Tinder. Os dois se encontram, deu match e aí deu certo. E não deu. Sabe por que não deu? Porque o comprador e o vendedor, eles têm interesses tão divergentes e eles têm tantos fatores emocionais envolvidos na negociação que eles brigam. E aí um não tem experiência e tal, então nunca conseguiu dar tração suficiente. Os portais perceberam isso e pararam. Então eles investem em corretores e imobiliárias exatamente por conta disso. Eu tenho até uma experiência recente agora que eu sou uma pessoa que tento fazer tudo, comprar tudo na internet, tudo eu mesmo fazer por conta, sem precisar de ninguém. O mercado tenta tirar o intermediário, eu também tento. Uhum. Isso, exatamente, tirar o intermediário, isso é o que eu queria falar. Mas, recentemente, a gente comprou um terreno, um lote, e eu nem sonhei em tentar fazer isso direto com o proprietário, entendeu? É uma coisa que é lógico que a primeira coisa que eu fiz foi procurar um corretor. Não sei se é por causa do valor alto, de ser uma transação alta. Sim, existem vários fatores que estão envolvidos. São vários fatores que estão envolvidos aí. Você não tem experiência para isso, então você pode levar fácil um tomé de documentação, de alguma coisa assim. Dois, é um valor alto, então você fica apreensivo para poder fazer isso. 3, você vai fazer poucas transações dessa na sua vida inteira. Então, às vezes, comprar e vender carro você faz a cada tantas, mas imóvel você faz 1, 2, 3 vezes na vida, né? Então, tem isso. E a outra coisa que eu falo é, mesmo que você fosse procurar dos proprietários, você ia ver que ia viver dando choque. Porque o interesse de um e o do outro, até quando a gente está fazendo intermediação imobiliária, os corretores que estão vivendo sabem disso, principalmente os mais experientes, na hora que, se você deixar um falar com o outro, eles brigam. Porque os interesses são completamente divergentes. Então, o que o corretor faz, na verdade, ele está como se fosse, nesse processo, um equilibrador de pressão no meio. Ele pega a pressão de um lado, pega do outro e vai costurando para fazer isso. E é muito difícil de um computador fazer isso. Então, por mais que você faça lances, faça isso, faça aquilo, você pode até automatizar, pode até falar, olha, 100% da documentação garantida, paga só R$200 aqui que você vai ter um advogado e mais umas coisas que a gente faz. Até aí tudo bem. Mas esse elemento humano, porque, por exemplo, o cara que quer vender,
ele, principalmente quando é numa revenda, ele quer vender muito envolvido no sentimento dele. Então ele bota preço, que não é o preço do imóvel, é o preço da, ai, mas aqui minha filha cresceu, ai, mas então, e aí o corretor ele vem para falar, olha, veja bem, e colocar o cara mais no trilho do preço. O cara que está comprando já vem assim, eu vou comprar do preço mais barato possível. Porque eu nunca mais vou ver o corretor na vida, eu nunca mais vou ver esse vendedor. Para mim, se ele morrer e se explodir, não tem problema. Eu só quero comprar o mais barato possível, entendeu? Então, os dois têm interesses muito divergentes, entende? E aí isso dá choque. Então, ter a intermediação, eu não acredito que ela vá terminar. Eu acho que vai estar rodando disco voador na Terra já, a internet vai estar andando em carro voador e ainda vai ter corretor no meio. Agora, o formato com que ele trabalha, isso é muito dinâmico. O lugar onde ele anuncia, a forma como ele faz e tudo mais. Nós estamos implementando várias mudanças aqui. Por exemplo, a Secretaria de Vendas é uma mudança. Ontem, nessa semana, eu dei, inclusive, aula a respeito da Secretaria de Vendas. A Casa Mineira botou Secretaria de Vendas. E o que é a Secretaria de Vendas? Cara, é a gente pegar e entender que o processo precisa ser mais sofisticado. Então, a gente bota mais gente na jogada. Então, o corretor, antes ele fazia tudo. Ele fazia anúncio, fazia isso, fazia aquilo. E agora a gente fala assim, não, eu tenho um cara que faz anúncio. Não, eu tenho um cara que faz captação. Não, eu tenho um cara que faz... E o corretor, ele faz o quê? Percebeu-se que ele faz muito bem a venda. E lembra que eu falei que ele é bom de fechar, bom de quando ele está vendo o cliente na frente dele? Então, ele é bom nisso. E aí a gente deixa ele só fazendo isso. Mas ele não é tão bom fazendo atendimento telefônico. Ele não é tão bom fazendo atendimento de lead fria. Ele se desmotiva. E não é nenhuma culpa dele. É porque, assim, às vezes o cliente que vai comprar daqui a 6 meses, daqui a um ano, o cara tem conta para pagar esse mês. E aí ele tem que ir atrás do cara que vai fechar esse mês, não daqui a 6 meses ou daqui a um ano. E aí, no meio disso daí, ele se perde. Às vezes, por exemplo, o corretor, ele pega 5, 6 clientes de uma vez só. Aí tá ótimo. Aí ele faz uma visita hoje com você. Aí você fala, não, eu vou dar uma pensada com a minha esposa, não sei o que e tal. Aí ele vai fazer uma visita amanhã. Cara, o outro cliente já falou, não, acho que eu vou fazer uma proposta. Aí ele fica com a cabeça só naquele cliente, ele deixa de falar com você. E não é porque ele é burro, porque ele foi relapso, nem nada. É porque o tempo dele, a cabeça dele, não consegue acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo. E aí ele vai no que ele acha que ele vai ganhar comissão no curto prazo. Ele tá certo, ele não tá errado de pegar e fazer isso. O que a gente está fazendo agora é melhorar esse sistema para falar, então tudo bem, então eu tenho mais 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 30 pessoas, como é o caso da Casa Mineira, que vão ficar na retaguarda, no back-office, né? Vão ficar por trás fazendo assim, beleza, eu não tenho essa conta que você tem para pagar esse mês, porque eu tenho salário. Então, eu vou ligar para esse cliente que você está esquecendo. Então, vou ligar, vou perguntar, não vou deixar o cara ficar para trás. Então, isso foi, na verdade, a estrutura, mesmo o sistema, entendendo que precisava de mais do que isso daí. Quando a gente deixa o corretor atender aqui, o cliente liga e fala assim, olha, eu quero fazer uma visita hoje à tarde. Aí o que o corretor fala? Não, hoje à tarde eu não posso, eu estou sem horário, porque eu vou atender um outro cliente, amanhã de manhã talvez também não dá. O que você acha de amanhã de tarde? Aí o cliente, tá bom, eu vou ver aqui, eu te falo depois. Perdeu o cliente? No sistema nosso aqui, você vira, cara, você não pode, eu pego outro, entendeu? Mas para você também é bom, porque também você pega cliente que quer rápido, assim, entendeu? E vai no cara e vamos embora. Então o sistema acaba ficando todo muito mais eficiente. Pois é, e essas métricas que são tão importantes, que agora a Secretaria de Vendas que cuida, né? Que, igual você falou lá, que o corretor nem se preocupava muito com isso, em anotar as coisas e tal. O próprio CRM que faz isso, ou vocês planilham, como é que você faz? Hoje a gente faz a gestão dentro de um CRM, a gente utiliza um aqui chamado Engaia. Então, o Engaia faz isso tudo, até quantas visitas o cliente fez, quantas portas o corretor abriu, quantos clientes. Ele não está estruturado, por exemplo, eu não tenho um relatório dentro do meu CRM chamado abertura de portas, pelo menos não por enquanto. Quando eu mais alguns outros clientes do Engaia tiverem e demandarem dele, eles devem adequar para poder fazer isso. Porque esse KPI, ou seja, esse número-chave, ainda não é uma métrica comum do mercado. É uma métrica que a Casa Mineira tem, que eu vi, acho que faz muito sentido e estou colocando aqui também, mas você consegue saber quantas visitas cliente por cliente fez. Então, mas eles usam sistema ou planilhas? Na Casa Mineira?
É. Não, eles têm um sistema próprio hoje, inclusive. Eles Ah, tinham um CRM e agora eles botaram um time de desenvolvimento e desenvolveram um sistema próprio. Eles tinham a parte de legal. sal, de reaquecimento de cliente, feita integrada com a RD Station, por exemplo. Não sei se você conhece o pessoal lá Uhum. dos resultados digitais. E aí, agora, se você até pesquisar Casa Mineira RD Station, você vai ver um vídeo deles, do diretor deles, o RD todo orgulhoso, dizendo que entrou com a Casa Mineira, mas aquele vídeo já está velho. Hoje em dia, eles já tiraram o RD Station e desenvolveram com um time próprio. Cara, lá tá dando certo. Então, eles botaram um time próprio. Para você ter uma ideia, eles têm uma parte portal da coisa deles. Eles contrataram um executivo do portal Zap. Tiraram lá da Rede Globo, lá do Zap, e botaram para trabalhar com eles. Então, eles estão bem agressivos, assim, principalmente em montar times internos nessa parte de gestão, nessa parte de programação, assim, então bem agressivões mesmo, e estão trazendo tudo para dentro de casa. E hoje tudo são eles que fazem. Então lá já tem um departamento de tecnologia. E eles estão muito ligados de falar, olha, nós hoje somos uma imobiliária, mas em muito pouco tempo nós vamos falar que somos uma empresa de tecnologia que vende imóveis. E eu acho que eles estão certos, né? Essa é a pegada do negócio. Vai sempre existir Sim. gente? Vai. Sempre vai existir gente no meio. As ferramentas estão aí só para poder maximizar esses resultados. Então, até para a gente a hora está passando ligeiro aqui, mas para a gente ficar um pouco mais no teu aqui, então você vai precisar, cara, para vender os imóveis propriamente dito, ou você vai ter que se associar a corretores, ou vai ter que se tornar um corretor. Eu acho que para testes e para muita coisa do que você quer fazer, você pode fazer até se associando a corretores. Porque você vai ter uma experiência, você vai conseguir fazer o quê? Você provavelmente vai conseguir fazer melhor. Você não vai fazer melhor a parte de captação, mas eu consigo te dar algumas dicas e algumas coisas onde você pode otimizar muito a captação, principalmente sendo organizado. Então, os corretores eles vão ter mais experiência de negócio, eles vão ter mais experiência com o cliente, mas não necessariamente eles são os melhores gestores de tempo, os melhores gestores de informação. Como isso é uma coisa que você já vai estar mais acostumado, então você pode ajudar muito na parte de captação sendo um bom gestor, não Uhum. exatamente um captador. E você pode fazer parceria com corretores para fazerem captação, eu já vou falar um pouquinho sobre captação. Depois, anúncios, você vai ter muito mais facilidade para poder pegar e fazer isso. A parte de relacionamento, essa você provavelmente vai conseguir também fazer bem, porque com ferramentas online, com um monte de coisa e com técnica, você consegue desenvolver isso bem. Você ainda vai precisar de um pouco de relacionamento sendo feito pelo corretor, porque na hora da reta da venda, ele vai ter que estar junto, porque ele tem que mostrar, ele tem que fazer isso, mas você consegue emular, ou seja, simular o que a gente faz com a Secretaria de Vendas, você vai conseguir simular. Então, onde você divide o atendimento, não é mais só um corretor que faz o atendimento do cliente, e sim uma secretaria, ou no caso você, entendeu? Faz Uhum. essa gestão, ou você e mais uma pessoa, enfim, e você faz essa gestão do atendimento em conjunto. Então, você bate no relacionamento. Porque o relacionamento, quando eu falo relacionamento, eu não estou falando só de conversar com o cliente. Eu estou falando de oferecer produto, de mandar e-mail, de chamar no WhatsApp, de fazer mais um monte de interações com o cliente. E num vocabulário que faça sentido, de uma forma que seja leve e tudo mais. E, e até pela própria característica do jeito do corretor, isso daí é possível fazer melhor do que ele consegue fazer na média. Já falei por quê. Porque o cara não está errado, ele tem conta para pagar esse mês, ele tem que ir só em quem está muito aquecido. E você já consegue fazer uma estrutura mais de médio prazo para poder, Sim. principalmente você já não tendo um problema de caixa, você fala, eu já tenho minha empresa, já tenho meu negócio e tal, se não der dinheiro esse mês, não der no próximo, tá tudo bem. Então você consegue fazer um atendimento de mais médio prazo e isso vai gerar conversão mais para frente, porque tem um pouco de acúmulo do cliente, porque o tempo da compra é mais longo, né? Não é igual uma decisão de comprar um produto seu baratinho ali do e-commerce. O cara vai ter que, é um negócio que ele vai ficar um ano olhando porque o valor é alto. Então, você vai conseguir fazer isso. Aí nessa daí, talvez você consiga até desempenhar melhor. Aquela batida final com o cliente, do cliente assinar o contrato, o corretor provavelmente vai ser bem melhor do que você. Porque tem um monte de coisa que não é como uma transação de pegar um Uber ou fazer alguma coisa. Como o valor é alto,
o cara ele tem um monte de coisa emocional, ele desiste da venda, ele faz um monte de coisa. Aí os corretores, principalmente os com mais experiência, eles vão se dar melhor nessa parte. Você pode até ajudar com algumas coisas de contrato e tal, mas eles vão se dar melhor nessa parte. E para você efetivar essa venda, você legalmente precisa ser um corretor de imóveis ou uma imobiliária com uma pessoa jurídica. Tá? Então você tem que ter um CRESSE, que é a entidade de classe, ou como pessoa física ou como pessoa jurídica para poder efetivar as vendas. Então, o que eu te recomendo no início, talvez, seja se associar com alguém. Talvez é mais rápido do que você ir lá fazer o curso de TTI e tirar o seu CRESSE e tudo mais. O CRESSE não é complicado de tirar. Se você entrar num curso desses, com um mês que você está fazendo o curso, você já pode ingressar numa imobiliária e ficar como estagiário. Tem muita imobiliária em Belo Horizonte, você vai com certeza achar quem te dá essa prática, mas aí você vai ter que separar o seu tempo para poder fazer isso, cumprir alguma coisa de plantão e tal. Não é algo de outro mundo de fazer, mas é um pedágio a mais que você vai ter que fazer para testes. Então, de repente, você pode até testar mais rápido e falar, vou ficar 1, 2, 3 meses testando, o negócio andou, falar, agora eu vou investir mais o meu tempo e vou tirar o meu CRESSE. Eu acho que isso também pode ser. Então, eu começaria me associando a ou algum corretor autônomo, ou uma imobiliária de pequeno porte, alguma coisa desse gênero. Porque o corretor ele é carente também na parte do anúncio, ele é carente na lead do cliente, ele é carente em algumas coisas. E você vai estar preenchendo uma coisa que ele vai estar carente. Então, você traz isso. Então, você com um pouco de capital vai conseguir gerar lead, vai conseguir fazer algumas coisas e ele vai pegar e vai efetivar a venda. Com certeza você vai achar que quer fazer um 50-50 aí fácil, tá? Para poder entrar nisso daí. As captações, como é que se faz captação? As captações faz ou com relacionamentos, ou seja, o corretor fala com um amigo, fala com um cara da igreja, fala com não sei quem e tal, e ele fala, pô, tô querendo vender um imóvel. Aí ele, então vende o meu aqui, tá? Ou você faz anúncio disso, olha, vendo o seu imóvel, aqui eu faço, vendo seu imóvel em tempo recorde, não sei o que e tal, para ali, para lá. E um atalho que se tem também para se gerar uma quantidade relativamente boa de produto em estoque, de remanescentes, principalmente, esse tipo de coisa. Eu estou falando de venda não de imóvel de lançamento, mas de imóvel já pronto. É uma estratégia que eu ensino nessa aula, que é também buscar incorporadoras. A incorporadora ela vai ter a venda do imóvel novo dela, que ela está lançando, que ainda não está pronto, mas ela também sempre vai ter estoque de produto que está pronto e ainda não foi vendido. Por quê? Porque seja um produto bom ou um produto ruim, hoje em dia, por uma característica do mercado atual, ele normalmente está sobrando produto. Seja porque não vendeu tudo na etapa de obra, seja porque vendeu tudo na etapa de obra, mas na hora que entrega o prédio mesmo, ou o condomínio, algumas pessoas não conseguem o financiamento bancário, não conseguem alguma coisa, não tem capacidade financeira e devolve o produto para o incorporador, é o chamado distrato. E aí ele sempre tem aí 10, 15% de distrato, isso é normal, mesmo o melhor incorporador do mundo vai ter isso, então ele tem unidade sempre do produto que recentemente ficou pronto. Ou às vezes até do produto que já tem 1, 2, 3 anos de pronto, ele ainda tem alguma unidadezinha lá. E outra coisa que ele tem é que antigamente eles podiam se dar o luxo de falar assim, não, eu só recebo dinheiro ou financiamento bancário. Hoje em dia não, o incorporador para conseguir ter giro, para conseguir viver disso, ele tem que pegar o imóvel usado na negociação. Então é mais ou menos igual à indústria automobilística, cara. A Toyota não fecharia as portas se ela só falasse assim, ó, só vendo o carro novo, se vira com o seu. Se ela fizer isso, ela está fora do negócio. Mesmo as multinacionais e tudo mais, toda concessionária de carro fala, eu pego o seu carro no negócio. Então as incorporadoras migraram para esse modelo também, de também aceitarem imóveis no negócio. Foi uma necessidade por conta da crise. E acho difícil que o cliente volte atrás disso, tá? Porque aí alguns cederam, então o cliente vai falar, se você não faz, o outro faz. E aí ele vai optar por isso. Então os incorporadores estão pegando muitos imóveis assim, e esses imóveis são avulsos. Aí chamam avulsos, né, em Belo Horizonte, e aí você tem aquele apartamentinho, aquela casinha e tal, que você consegue pegar e trabalhar também. E que o cliente não te corta nesse daí, porque quando ele percebe que é da incorporadora, às vezes você faz um anúncio e você não tem exclusividade disso. Aí você faz o anúncio e o cliente percebe, aí ele fala, tudo bem, ele pega as informações com você e ele corre lá na incorporadora e tenta comprar direto e fala, faz 5% mais barato para mim. Já nesses imóveis, assim, ele não sabe quem que é o dono. Então ele não consegue cortar. Inclusive você consegue trabalhar até com outros corretores que não sabem que aquele imóvel é daquela incorporadora. Mas você consegue fazer um estoque de imóveis rápido,
Porque você fala aí com 20 incorporadoras e, puta, você de repente tem 100 imóveis no seu estoque. Então você consegue... Aqui a gente começou, por exemplo, com 700 imóveis já de cara, fazendo isso daí. A gente já tinha relacionamento com os caras e tudo mais, mas você consegue, sei lá, com uma planilha, um pouco de boa vontade e 4 dias você consegue fazer algo desse gênero, sabe? Planilhar, pegar, telefonar, fazer 20 nomes de incorporadora, marcar reunião e sair com mais de 100, 150, 200 imóveis já de cara. Você já começa maior do que muito corretor autônomo que o cara tem 20 anos de mercado, porque ele não consegue captar também 200 imóveis assim. Agora, para escalar de verdade, precisa de um exército. A Casa Mineira, para você ter uma ideia, ela capta 1.200 imóveis em média por mês. Ela capta o meu estoque todo mês. Aí, dos 14 mil imóveis que ela tem, em torno de 800 saem de venda todo mês. Entendeu? Então, 800 imóveis 800 a 1.000 vão embora todo mês. Seja porque ela vendeu, ou seja porque outro corretor de mercado vendeu, ou seja porque o cliente desistiu de vender, ou alguma coisa desse jeito, ele tira o imóvel de venda. Então ela capta 1.200 e entram e saem do estoque 800 a 1.000. Então, se ela ratear, o estoque dela diminui. Então, ela tem que ficar, mas imagina, 1.200 imóveis todo mês é uma máquina de fazer captação para poder fazer isso. E, lógico, ela tem lá umas 20 pessoas que são profissionais que têm muito perfil de captação e ficam o dia inteiro. Ela tem 10 motoqueiros que ficam correndo atrás de gente, batendo em porta de prédio. Tem um sistema que ajuda elas a buscar os imóveis ou imóvel e te ajudam a achar proprietários e tudo mais. Tem algumas ferramentinhas que podem ajudar nisso daí. E eu acho que esse talvez seja um caminho também. Então, se você se associa, por exemplo, com um corretor, ele vai falar, eu já tenho algumas captações minhas. E aí você fala, tá, mas aí às vezes o cara vai dar uma de jogo duro contigo, né? Vai falar, não, mas isso aqui é meu e tal. Aí você fala, não, tudo bem, beleza, cara. Você tem quantos? Eu tenho 30 aqui. Aí você fala, quer ver que eu consigo 3 vezes isso? Entendeu? Aí você chulapa lá e vai conseguir, entendeu? Fazendo desse jeito. Por isso que eu tô falando que mesmo um outsider consegue entrar no mercado usando essa estratégia. Aí é técnica, entendeu? Você vai conseguir fazer. Agora, o final do atendimento, o atendimento é que você não vai conseguir fazer, porque você não consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Imagino eu. A não ser que você já saiba, já tenha descoberto como é que faz isso. Então, se você vai estar fazendo tráfego, se você vai estar sentado atendendo o cliente e tal, você vai precisar de 1, 2, 3 pessoas para estar na rua, porque, cara, tem que fazer visita, entendeu? Então, aí é a hora que eu acho que... E mesmo no início, eu acho que já compensa começar com alguns parceirinhos e tal, ou seja, simulando uma imobiliária pequenininha, entendeu? Para poder fazer isso. Entendi. Bacana? Show de bola. Bacana demais. Tem mais alguma Resolveu. dúvida, cara, que você tava aí? Acho que a gente conversou Não, muita acho coisa, que mas... mais ou menos resolveu os meus problemas, porque era realmente esses detalhes, essas nuances de procurar um parceiro, corretor, para resolver esse tipo de coisa, principalmente o início lá da captação e no final da venda, entendeu? Então, para captação, isso eu falei de uma forma um pouco rápida, tem uma aula de 2 horas explicando isso mais detalhadamente. Para a parte de anúncios, só de Facebook, eu tenho umas 6 aulas falando detalhadamente sobre anúncios de Facebook. Sobre Google, a gente vai ter várias aulas, eu já dei uma, eu devo dar outra semana que vem. Eu não fico só em ferramenta, tá? Eu faço ferramenta, aí eu faço uma semana outra coisa, porque senão ferramenta só também, até eu fico de saco cheio de só ficar ensinando ferramenta. Ela é importante, mas não é só isso que tem. Então, vai ter bastante coisa sobre ferramenta também, mas já tem técnicas de negociação, tem uma aula só sobre técnica de negociação, tem uma aula só sobre ferramentas de graça que você pode ter que vão te ajudar na venda, tipo Google Calendar, Google Contacts, ensinando a usar e como é que faz, algumas coisas que também eu acho que é bacana. Sim, essa eu assisti lá. De pegar e assistir, né? Já dar uma mãozinha assim. Tem coisa que é meio óbvia, mas às vezes a gente não faz o óbvio, Não sabe? faz o Então é uma aula de faça o óbvio, tá? É óbvio, mas tem que fazer. Então é isso daí. E, cara, você tá na comunidade aí, a gente tem um grupo secreto lá, teve dúvida, manda pergunta lá dentro do grupo, me ajuda a agitar lá a galera dentro do grupo para eles pegarem ritmo também. Eu sempre respondo por lá e toda semana tem aula aí também. Eu acho bastante interessante que uma boa parte de quem acompanha a aula no ao vivo são alunos da comunidade.
É super interessante isso, porque o Sim. aluno da comunidade, cara, ele não tem obrigação nenhuma de assistir a aula ao vivo, porque ele pode me fazer pergunta a hora que ele quer dentro do grupo. Ele pode assistir a aula a hora que ele quer. E pode ficar 2 meses sem ver a aula, de repente ele vai lá e assiste de novo. E mesmo assim, muitos do que estão lá no ao vivo são os alunos da comunidade. Isso é super interessante, como engaja, né? Exatamente. Como o cara tá mais afim mesmo. Eu sempre brinco nas aulas que eu tô atrás dos caras top foda. E você vê como seleciona, sabe? A galera que tá dentro da comunidade é Sim. realmente mais top foda, é o cara mais interessado de verdade, Está né? interessado, exatamente, exatamente. Eu já fico lá na expectativa, né? Assim, apesar que agora vai ser minha terceira semana, mas já na expectativa de terça-feira a assistir. No início ainda era difícil. Eu esperei muito pela Secretaria de Vendas, porque quando você falou sobre ela, eu falei, gente, como é que ninguém nunca tinha pensado nisso antes, né? Antes da Casa Mineira lá, porque faz total sentido só chegar para o corretor o já o cliente quente. Não fazia sentido ele ter que fazer todo aquele trabalho de É. plantão, esse tipo de coisa, e ninguém tinha pensado nisso antes. Então, assim, a última aula, por exemplo, para mim foi sensacional. Aí esse é um modelo, né, que tem que se implantar. Então, enfim, cara, você tem todas as ferramentas aí, qualquer coisa é só perguntar lá e parabéns pela decisão, acho que é um mercado bem legal, acho que você vai ter muita felicidade nele aí, e o mercado está num momento de aquecimento, tá? Então ele está esquentando, vai bombar ainda mais um ano e meio aí, chegar a níveis históricos de bombar, tá tudo apontando para isso. Os financiamentos, tem uma aula só sobre financiamento aí, os Sim, financiamentos estão baixando os juros, os juros baixos, cara, o cara tem que voltar, o investidor tem que voltar pro jogo, porque não dá para ele ficar com dinheiro no banco mais, então ele vai ter que comprar. E uma das coisas mais antigas que se tem sempre para investir seguras é imóvel, então isso ajuda muito a gente também. Enfim, o mercado está dando toda a pinta de que é daí para melhor. Obviamente que muita gente vai estar chorando as pitangas no meio do caminho, porque aquilo que eu falei, é daí para melhor, mas ele vai se concentrar. Então vai ter muita gente que vai perder porque ele está cada dia mais competitivo e ele vai se concentrar na mão de menos pessoas. E ainda vai perder para a gente que está entrando no mercado, que já entra com essa cabeça, que já entra num modelo mais otimizado e, obviamente, vai tomar mercado também, né? Mas as expectativas eu acho que são muito boas, tá bom? Cara, te agradeço então por entrar para a comunidade, seja muito bem-vindo. Te agradeço pela paciência e pelo papo de hoje. E você que está nos assistindo, também te agradeço pela audiência. Essas aulas, essas conversas, as consultorias, eu coloco às sextas-feiras no ar lá no canal. E toda terça-feira a gente tem uma aula ao vivo e gratuita sobre um tema desses interessante para a venda de imóveis. E essa aula fica disponível durante pelo menos uma semana. Essas da consultoria não, elas são abertas, elas estão lá sempre para você ver. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode falar aqui nos comentários, porque eu sempre respondo. Até a próxima. Um abraço. Valeu, cara. falou, abraço. Tchau, tchau.